Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam bem-vindos à reflexão do Evangelho deste domingo, domingo da solenidade da Ascensão do Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus vive uma catequese para com os seus apóstolos e assim conclui o Evangelho de São Lucas. Nós também precisamos, tantas vezes, reavivar a catequese na nossa vida, porque quando nós nos deparamos e temos contato com os conteúdos fundamentais da fé, nós relembramos a nossa finalidade de vida e relembramos aquilo que nos ajuda a chegar até o céu. Quando nós voltamos o nosso olhar e vivemos a catequese diária, voltando o olhar para o fundamental da fé, nós relembramos qual é a nossa missão e nós não corremos o risco de nos extraviarmos por caminhos diferentes daquele que é o único e verdadeiro caminho. Então hoje, Jesus está catequizando os seus pela última vez e pela última vez está explicando aquilo que aconteceu, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição e deixando os seus preparados para aquilo que Lucas narra no finzinho do seu Evangelho, a sua subida aos céus. Jesus está desejando que nós, também nós hoje, além de compreendermos a sua paixão, morte e ressurreição, que nós compreendamos a sua ascensão ao céu. A ascensão de Jesus é um mistério deveras importante e que deve sempre ser meditado, porque pelo mistério da ascensão é possível a vinda do Espírito Santo sobre nós e a inauguração de um novo tempo na vida do discípulo, de um novo tempo, o tempo do Espírito, o tempo da Igreja. Graças à ascensão e a partir da ascensão, o discípulo que era frágil em si e por si mesmo, agora torna-se uma forte testemunha de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendamos bem o que é a ascensão do Senhor e tomemos cuidado para não confundirmos com a assunção de Nossa Senhora. A ascensão é a volta, o retorno do Filho para junto do Pai, de onde o Filho veio. O Filho estava de junto do Pai e vem para a nossa terra, para esta nossa realidade cheia de pecado e de miséria, para cumprir a sua missão, para trazer-nos a salvação. E o Filho, vivendo a sua missão, cumpre esta sua missão no alto da cruz. Quando nós meditamos a ascensão do Senhor, nós estamos a meditar a missão que Jesus cumpriu com êxito. E ao concluir a sua missão aqui nessa terra, ele parte para o Pai. Entendemos bem, Jesus não foi para um lugar físico além das nuvens, mas Jesus foi para além das formas. Entendamos, antes Jesus estava ao lado dos seus discípulos, Jesus estava com eles, agora Jesus é com eles e é não ao lado fisicamente, mas Jesus é com eles dentro deles. Esta é a nova forma do ser de Jesus Cristo junto de nós. E o Espírito Santo confirma. A salvação continua a ser operada. Deus é sempre conosco. Não há solidão, não há abandono. O Senhor Jesus agora é dentro de nós e isto é possível pela ação do Espírito Santo. A missão foi cumprida. Ele nos trouxe a salvação, apontou-nos o caminho, abriu-nos as portas do céu. Agora, neste novo tempo, a missão cabe a nós. Cabe a nós vivermos neste vale de lágrimas, buscando a beatitude eterna, buscando o coração de Deus, buscando o lugar sagrado onde habita Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra de hoje quer nos ajudar a trilhar este caminho de salvação. Deixemo-nos, portanto, ser iluminados pela palavra que nos destaca
3 pontos muito importantes. Ou melhor, vamos entender as 3 palavras-chave do Evangelho de hoje. A primeira palavra é a palavra nome. No versículo 47, Jesus diz que no seu nome serão anunciados a conversão e perdão dos pecados a todas as nações. Queridos irmãos, o que é que isto significa? Significa que Jesus, que volta de junto do Pai, continua a ser o centro da nossa vida, do nosso anúncio, do nosso viver, do nosso agir, do nosso ser. Jesus continua sendo o centro da nossa história. Jesus continua sendo a nossa salvação e a salvação não pode vir fora dele. Nestes tempos de confusão, em que muitos querem impor a nós a ideia de que religião de nada serve, ou então que religiões são todas iguais, cabe a nós relembrarmos este Evangelho e relembrarmos a importância do nome de Jesus. A missão da Igreja somente existe porque esta missão é a missão de anunciar, fortalecida pelo nome de Jesus Cristo. A Igreja não anuncia a si mesma, a Igreja não proclama o seu clero, os seus membros, a Igreja não apresenta algo que ela criou, mas a Igreja anuncia o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, queridos irmãos, nós queremos sempre entender. A Igreja pregou nestes 2000 anos em toda a terra, pregou o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver os frutos abundantes desta pregação de modo belíssimo. A Igreja prega, vive Jesus Cristo. Não se apaga, não se extingue. Deus, o Filho, não deixa de existir, mas agora existe através da ação da sua Igreja. Então, a primeira palavra, nome, é importante entendermos o que isto quer dizer. O testemunho do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, da vida de Jesus, jamais pode ser interrompido e, mesmo que venham as dificuldades, este testemunho continua a ser vivido sobre a face desta terra. As dificuldades, queridos irmãos, elas são superadas e são confrontadas pela segunda palavra-chave do Evangelho de hoje, pela força. Porque no versículo 49, Jesus diz que enviará o prometido. Revestidos da força do alto serão os seus discípulos. Quando ele enviará o Espírito Santo, aqueles que dele são serão fortalecidos. No nome de Jesus nós anunciamos e anunciamos o nome de Jesus, a salvação que vem dele. E somos fortalecidos para este anúncio pela ação do Espírito Santo. Por nós mesmos nada podemos, mas com o Espírito nós vamos adiante. Basta vermos como é importante a ação do Espírito na vida e no anúncio da Igreja quando olhamos para o testemunho fundamental e vital dos nossos mártires. Qual é a virtude que sobressai no mártir? A virtude da fortaleza. A fortaleza é fruto, é dom do Espírito Santo. É aquele que ama a Deus, que ama tanto a Deus, que é capaz de desprezar a sua vida, considerando-a um bem menor, pelo amor a Deus, o bem maior. Queridos irmãos, esta força, este testemunho nos faz seguir adiante. Esta força, a força do testemunho, é o que move a Igreja. É o Espírito que move a Igreja e é o Espírito que quer nos fortalecer e quer nos mover para continuarmos a missão de Jesus Cristo, continuarmos anunciando a Boa Nova, continuarmos anunciando o reino e irmos para este reino anunciado. O nome do Senhor, a força do testemunho e a terceira palavra importante é a palavra adoração. Também no Evangelho de hoje, no versículo 52, nós vemos que quando Jesus subia aos céus, os seus discípulos o adoravam. Queridos irmãos, na solenidade da Ascensão, nós contemplamos uma tensão bela, uma tensão salvífica que existe em nossa vida. Uma tensão entre dois polos, entre o olhar voltado para o céu, a contemplação, a adoração, mas os pés na terra, prontos para caminhar, para agir, para anunciar, para testemunhar.
Esta tensão entre estes dois polos, entre a adoração e o testemunho, esta tensão não faz com que estes polos se contradigam. Pelo contrário, eles se complementam e fazem assim o coração do anúncio da Igreja. O anúncio da Igreja, o nosso anúncio, quando anunciamos Deus, o anúncio do reino feito pela nossa boca, só é possível pela ação do Espírito. A ação do Espírito que acontece em nós quando adoramos e quando vivemos com os pés nesta terra, vivendo esta adoração na prática cotidiana, no chão da história, no nosso dia a dia. Não pode o discípulo ser apenas o homem do pé na terra e esquecer de volver o coração para o céu? Não dizemos na missa? Corações ao alto. Da mesma forma, não pode ser o discípulo missionário aquele que, voltado somente para o céu, esquece que está nessa terra e esquece de fazer descer e esquece de trazer do céu os frutos para esta terra. Queridos irmãos, em nome do Senhor, o testemunho fortalecido pelo Espírito Santo, adorando, contemplando, nos nutrindo desta divindade para caminharmos. Olhos aos céus, os pés na terra, em frente. A solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo nos lembra que a sua partida desta terra não é abandono, não é exclusão, não é esquecimento. Pelo contrário, é esperança. Esperança de também nós seguirmos nos passos de Jesus. E assim como Ele foi para o céu, nós iremos também. É esperança de um dia estarmos junto dEle. Ele que veio, nos salvou, nos abriu as portas do céu e agora habita de junto do Pai. Aquele que lá está, um dia virá. Que tudo façamos para merecer estar sentado ao seu lado, aos seus pés. Merecermos estar no seu coração, porque desde já Ele está no nosso. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio às suas necessidades. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.